Olá, eu sou Márcio Teixeira e hoje eu vou falar sobre um encontro de Nicodemos com Jesus. E talvez você já tenha lido essa passagem inúmeras vezes, ou talvez você seja uma pessoa que está se familiarizando com o Evangelho agora. Essa passagem é uma passagem simplesmente espetacular que acontece no livro de João, aliás, o Evangelho de João, no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3. E eu quero dar uma panorâmica sobre esse capítulo de uma maneira um pouco mais profunda do que eu fiz anteriormente. E eu acho que vai ser uma maneira muito bacana da gente ter uma dimensão do que está acontecendo ali por trás do amor de Jesus e do coração de Nicodemos. Eu acho muito legal. E eu gostaria de ler a Bíblia para você. Eu estou lendo aqui no capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Eu quero abrir esse vídeo primeiro explicando algo muito importante. Muitas vezes quando você está lendo a Bíblia vai citar vários aspectos que, se você pesquisar um pouquinho mais sobre esses aspectos, você vai descobrir um oceano de informação. E nesses dois versículos existe um oceano de conteúdo e eu gostaria de abordar alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, ele dá um nome e fala a função. Ele era um dos principais dos judeus. Deixa eu tentar explicar o que significa isso. O que era um fariseu, em primeiro lugar? O farisaísmo era um secto do judaísmo, por isso o fariseu era quem pertencia a esse secto, eram aqueles que guardavam a pureza da lei, a integridade da lei mosaica. O nome, aliás, significa ser separado no senso de pureza, não a pureza somente espiritual, mas a pureza da literalidade da palavra que era a lei mosaica. E eles se posicionavam fortemente a qualquer levante que fosse contrária, em um primeiro momento, às leis de Moisés. Então, quando a gente está falando de um homem que era um dos principais desses fariseus, nós estamos lidando com uma pessoa que era uma autoridade em Jerusalém, dentro do contexto religioso. Por isso ele era uma pessoa de extrema importância dentro do contexto de Israel naquela época. E ele vai ter com Jesus, e ele fala uma coisa interessante. Em primeiro lugar, ele fala o seguinte: olha, Rabi, sabemos que és mestre. Espera um pouco. Ele não está sendo jocoso com Jesus, ele não está sendo irônico. E quando ele chama de Rabi, ele está reconhecendo que Jesus era alguém que ensinava. E quando ele fala que nós sabemos que és mestre, por que sabemos que és mestre? Quando você pega a Bíblia cronológica, e eu estou aqui com uma delas, e você vê dentro do contexto de João 3, o que aconteceu antes, Antes dessa passagem nós temos o que? O batismo de Jesus. E antes do batismo de Jesus nós temos o que? A pregação de João Batista, que era um trombone em Israel, anunciando quem? Viria o Messias, que viria aquele que ele não era digno de desatar sandálias, que viria aquele que era maior do que ele. Ele estava proclamando que viria o Messias. E o Messias era o Filho do Homem no Antigo Testamento. Então nesse momento aqui, ele já abre para Jesus: olha, nós sabemos, ele está usando a primeira pessoa no plural. Quem é nós? Nós, obviamente, que era ele e mais alguns de dentro dos fariseus que acreditavam que Jesus de fato era um homem que estava vindo da parte de Deus, porque os sinais que Jesus fazia eram miraculosos. E olha o que ele fala: pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Então, ele estava intrigadíssimo com Jesus, porque ele estava desconfiando que Jesus era quem? O Messias. Porque quando você olha para trás nas Escrituras, lembra, ele era o topo, ele sabia, ele era o mestre ali de ensino. Então você tem que lembrar que ele conhecia as Escrituras como ninguém.
ele conhecia a letra da Escritura, ele conhecia a lei como ninguém. Então, certamente, ele está se reportando a algumas passagens do Antigo Testamento que diziam que o Messias, aquele que era esperado, ele faria sinais miraculosos, ele faria grandes prodígios. E uma das passagens do Antigo Testamento que muito provavelmente estaria ecoando na cabeça de Nicodemos naquela hora era Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Por quê? Porque nesse trecho, olha o que a gente lê, é uma clara menção ao Messias. Olha o que a gente lê na Bíblia. Eu estava olhando, ou seja, Daniel estava na Babilônia, estava orando, e aí ele fala isso. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ou seja, vinha do céu alguém como a figura do filho do homem, ou seja, um ser humano, uma pessoa na forma humana que vinha do céu, né? E o texto de Daniel continua dizendo, ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, ou seja, aquela figura descendo do céu na forma de homem se dirigiu ao ancião de dias, que é a pessoa de Deus Pai. Aí no versículo 14, olha isso, foi-lhe dado o domínio. Foi lhe dado a quem? Foi dado àquele homem, aquele filho do homem, aquela figura humana que Daniel vê. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, quando ele fala que foi-lhe dado domínio, quando a gente está falando desse termo domínio, é o controle sobre o aspecto natural e o sobrenatural, que eram os milagres. Então, na cabeça de Nicodemos, ele estava suspeitando que muito provavelmente Jesus era o Messias. E vale a pena destacar o fato dele ter se encontrado com Jesus à noite, que o início do versículo 2 fala isso. Por quê? Porque a sua posição social, ele tinha muito a perder. Ele era o topo da pirâmide naquela época. Então ele não podia se expor, ele não podia ser reconhecido pelas pessoas que talvez eram liderados, estavam debaixo da sua liderança, porque aquilo comprometeria a sua posição. E sabe uma coisa? É muito que acontece hoje em dia, porque tem muita gente que tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de proclamar Jesus. Por quê? Por causa da sua posição social, por causa da sua posição no trabalho, por causa da sua posição e na sua opulência de onde ele está, ele tem vergonha de proclamar quem é Jesus. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. E ele foi à noite. E o que é mais lindo, Jesus foi estar com ele. E a primeira resposta que Jesus dá para ele é simples. Olha, em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na cabeça dele, poxa, pera um pouquinho. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam no reino de Deus. Então Jesus já começa dando uma sapatada. Olha só, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso deve ter causado nele um transtorno. Peraí, o que isso significa? E olha a próxima pergunta que ele faz para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus responde para ele, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que Jesus será que ele respondeu dessa forma para Nicodemos? Porque aqui Jesus está tocando num aspecto do Antigo Testamento do qual ele deveria ser mestre. Porque toda vez que a água e o Espírito estão associados em passagens no Antigo Testamento, ela fala de uma purificação espiritual, ela fala de uma lavagem espiritual que deveria acontecer naquela pessoa. Ou seja, quando água e espírito são utilizados juntos numa passagem no Antigo Testamento, é uma passagem figurativa que se refere a um renovo, a uma purificação espiritual. Olha o que a gente lê em Ezequiel 36, de 24 a 27. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos
purificareis. Aqui era um contexto de idolatria na Babilônia, que certamente ele sabia do que se tratava. Agora, olha essa outra passagem em Números 19, de 17 a 19. Pois o imundo tomarão num vaso um pouco de cinza da vítima queimada como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então o homem limpo tomará hisopo e molhará naquela água e espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio, as pessoas que ali estiverem, como sobre todo aquele que tinha tocado os ossos. Está aí no versículo 19. O homem limpo espargirá sobre o imundo no terceiro e sétimo dia, e no sétimo dia o purificará. O que era imundo lavará as suas vestes e se banhará com água, e à tarde estará limpo. Então, quando Jesus fala essa primeira palavra para Nicodemos, ele está se referindo aos rituais de purificação. Só que nesse momento é uma purificação no coração, de dentro para fora, e não uma purificação externa. E ele continua explicando para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer isso. Necessário vos é nascer de novo. Ele reitera esse nascimento de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus está tratando algo muito profundo no coração dele, falando sobre a necessidade de você ter uma vida santificada e lavar-se novamente como um símbolo de nascer de novo, de nascer pelo Espírito. Quando o Espírito Santo entra dentro da pessoa, quando ele aceita Jesus Cristo, ele nasce de novo uma nova pessoa. Por quê? Porque o Espírito era morto e aí ele passa a viver através do Espírito de Deus, através da salvação recebida em Jesus Cristo. Óbvio que pra gente hoje, que a gente tem a Bíblia, é fácil de entender, mas para ele naquela época era meio difícil. Será? Aí Nicodemos pergunta para Jesus: peraí, mas como é que pode ser isso? Aí Jesus dá uma sapatada nele. Ele responde assim: tu és mestre Israel e não compreende essas coisas? O que Jesus está querendo dizer? Cidadão, olha só, você é o topo da pirâmide, você é o cara que detém o conhecimento da lei, que protege a integridade da lei, e você não sabe do que eu estou te falando? E o porquê que ele não sabia? Ele não sabia porque ele conhecia a letra, mas ele não conhecia o espírito da letra. Ele conhecia as regras, ele conhecia os rituais, eles não conheciam a necessidade mais profunda daquilo que era feito nesses rituais. Então aqui Jesus está chamando a atenção dele severamente, e com isso dizendo categoricamente: se você que é o chefe não entende as coisas que eu falo, o que dirá aqueles que você lidera e ainda por cima aqueles que estão abaixo de você e o povo inteiro que é cego? Tem uma outra passagem que Jesus chama os líderes de Israel de cegos condutores de cegos, né? Aí Jesus continua dizendo: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O que ele está querendo dizer assim? É o seguinte, cara, não adianta eu fazer o que eu faço porque você não aceita o que eu faço. E Jesus continua dizendo: olha, se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Nicodemos, se eu estou te explicando as coisas mais básicas dos princípios da Bíblia, dos princípios da lei, se eu estou explicando para você que vive uma vida religiosa e você não entende que são as coisas, justamente são as coisas terrenas. Veja, ele vivia no templo, ele vivia e via toda aquela grandiosidade, mas ele não sabia a essência do que significava, e é isso que Jesus está dizendo para ele. Como é que você espera então, Nicodemos, que eu vá te explicar as coisas celestiais, se nem as terrenas você entende? Sabe por quê? Porque as coisas terrenas é um reflexo, é um símbolo das coisas celestiais, e é isso que Jesus está dizendo. Se você não entende o símbolo, como é que você vai entender a matriz? Não tem como. Lembra que eu li sobre o Filho do Homem, a visão do céu? Olha o que Jesus assombrosamente fala para ele: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Percebe? Jesus está fazendo uma direta referência àquela passagem de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, do Filho do Homem no céu. Lembra que eu falei da figura do homem, uma pessoa humana no céu, falando com Deus Pai? É isso aqui que Jesus está se referindo. Aí ele faz uma outra menção, ele vai no âmago do coração daquele homem. E Jesus dá uma resposta muito além da pergunta que ele fez, ele vai além daquilo que ele perguntou, ele olha para o coração daquele homem e ele fala, eu vou direto no coração, eu vou direto no ponto daquilo que você realmente precisa ouvir. E eu vou te resgatar um princípio e um conceito do Antigo Testamento que você deveria saber, mas você não está conectando com quem está sentado na tua frente, Nicodemos. Aí olha o que Jesus fala para ele, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Se você lê com a tua mente ocidental, não vai fazer o menor sentido. Então deixa eu te dar uma dica, a Bíblia não foi escrita para brasileiro, né? A Bíblia foi escrita para judeu, tantos anos atrás. Então esse diálogo acontece há 2000 anos atrás, dentro de um contexto judaico, falando de um contexto histórico da história de Israel. Então Jesus foi resgatar no conhecimento de Nicodemos algo que aconteceu no Antigo Testamento que foi absurdamente fundamental na história de Israel. E quando a gente vai lá, Números 21, de 4 a 9, nós lemos a história da serpente de bronze. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo tornou-se impaciente. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeram subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água. A nossa alma detesta esse miserável pão. Olha que forte que o povo estava falando contra Deus e contra Moisés. Por que a gente vai viver desse jeito? A gente detesta esse miserável pão. Isso era uma afronta para Deus de tamanha. Eles estavam se referindo ao maná que caía do céu. E chegou num ponto de eles se referirem àquele maná com asco. E isso foi terrível aos olhos de Deus. Isso foi uma afronta terrível. O que fala muito para a gente da necessidade e do cuidado que nós temos que ter em sermos gratos por aquilo que a gente tem. Ser grato pelo pão de cada dia, mesmo que aquele pão seja escasso aos olhos do mundo e aos seus também. Talvez você não vai ter aquela super refeição maravilhosa, talvez você vai comer, rapaz, um prato de arroz. Seja grato. Seja grato. Nós devemos aprender a ter um coração grato. No caso do povo, ele foi castigado. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. Isso chama-se murmuração. Murmuração é pecado. E todo pecado traz juízo. E o juízo aqui foi terrível. O juízo foi o seguinte: o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor me tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e ponha sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e vivia. Bom, muito bem. A gente sabe que a serpente no Éden foi a causadora do engano e trouxe o homem ao pecado. Então a serpente era um reflexo do pecado do povo. Deus mandou as serpentes. E ele fez algo muito incrível. Ele falou assim: olha, para você ser curado desse veneno que foi inoculado em você por essas serpentes, Moisés, faça uma serpente de bronze. E bronze na Bíblia significa pecado. Pecado. E quando Deus coloca essa serpente numa haste, né, essa serpente de bronze está nessa haste, é uma clara e direta simbologia de que Jesus faria exatamente isso. Ele subiria numa haste, que seria a cruz, e carregaria sobre si os pecados da humanidade, o meu e o seu. Então, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele está relembrando dessa passagem, está fazendo uma alusão do que aconteceria com quem? Com o Messias, com o Filho do Homem, que está sentado na frente dele. Vamos voltar lá para João,
E olha o que Jesus fala. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, aquela haste com a serpente, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Aonde? Na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, da mesma forma que aquele povo que era inoculado por aquele veneno mortal, quando olhava para aquela serpente de bronze era curado, da mesma forma, quando você, Nicodemos, olhar para aquele que será levantado no madeiro, você será curado e o nome da sua cura chama-se vida eterna. Por quê? Porque da mesma forma que eles eram curados do veneno da serpente, você, Nicodemos, também será curado do veneno da serpente, chamado pecado. Pecado é o nome do veneno da serpente que está inoculado na humanidade. Então Jesus estava fazendo uma direta análise do Antigo Testamento, de uma passagem da história de Israel, de uma passagem dos antepassados de Nicodemos, o chefe dos chefes, que não estava ligado no que estava acontecendo na frente dele, e está falando só, da mesma forma que Moisés fez aquilo, o Filho do Homem também será levantado. E aí Jesus entrega o versículo mais lindo e mais maravilhoso da Bíblia inteira, que ele justifica a razão pela qual ele seria levantado, para que quem olhasse fosse curado. E é por isso que esse versículo começa com a palavra por quê. Ou seja, porque ele está explicando a razão que vem do verso anterior, do contexto anterior. E ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Nicodemos, eu estou sentado na tua frente, eu serei levantado naquele madeiro. Qual será a tua resposta? E aquilo foi tão profundo na vida daquele homem. E Jesus continuou explicando, falando o seguinte, olha, quem nele crê, ou seja, no Messias, naquele que será levantado no madeiro, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. E aí termina essa passagem e acabou. Nicodemos some da Bíblia. E é interessante que Jesus deixou bem claro a razão pela qual ele seria levantado no madeiro, por amor. Mas Nicodemos ele aparece 2 vezes mais na Bíblia, de forma tremenda. A segunda vez que Nicodemos aparece na Bíblia é em João 7,50. Num contexto da reunião entre os principais dos fariseus que já estavam começando a armar para julgar Jesus, para levar ele para a cruz. E nós vemos um Nicodemos protegendo Jesus, porque ele está utilizando da lei para dar o direito de Jesus de se expressar e se explicar perante os religiosos. Então se percebe que o Nicodemos que estava ali duvidoso, você percebe o Nicodemos agora que está tentando proteger Jesus. E a próxima aparição de Nicodemos na Bíblia é no enterro de Jesus. E essa passagem é muito poderosa. E eu quero ler para você, para terminar esse vídeo, João capítulo 19, versículo 39. Que diz o seguinte, aliás, a partir do 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, depois disso o quê? De todo o evento da crucificação, Jesus havia morrido. Aí depois de todos esses eventos, né, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, olha só, outro dos maiorais que era em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que era anteriormente se dirigia a Jesus à noite, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram lençóis e prepararam para o sepultamento. Se você pega esse trecho, você percebe uma coisa interessante. Para e pensa, 100 libras de mirra e aloés significa um montante de aproximadamente $30 mil em dinheiro de hoje.
Agora pensa, Jesus foi crucificado como um criminoso da pior escória. Eu tenho um livro aqui que fala sobre o sistema judiciário romano naquela época e fala que a pior escória, né, dentro do contexto de julgamento do Império Romano, era crucificado ou era queimado vivo, um dos dois, né, ou jogado às feras. No caso, Jesus foi crucificado. Então, o que poderia passar na cabeça de um chefe, né, de Estado, vamos assim dizer, da posição que ele se encontrava, um chefe não de Estado, mas um chefe da religião judaica, ele sair da posição dele, pegar $30 mil do bolso dele e ir para o enterro de um miserável perante aos olhos do Império Romano? Aquela pessoa tinha que ser extremamente significativa para ele. Tinha que ser alguém tão especial que ele se despiu de toda a vergonha que ele tinha, de todo o receio que ele tinha de ser comentado, de ser julgado pelos outros líderes. Aliás, ele e José de Arimateia. E é muito bacana que que Jesus foi crucificado e morto como um criminoso, um animal, né? Mas ele foi enterrado como um rei. Ele foi enterrado numa tumba zerada, que nunca tinha sido usado, de um milionário chamado José de Arimateia. E sabe o que isso me mostra? Me mostra que todo aquele que tem curiosidade, de coração puro, e procura Jesus com as perguntas certas, mesmo que talvez tenha uma vida religiosa, que possa ouvir falar de Jesus, todos esses que têm um coração sincero diante do Senhor e vai buscar ao Senhor pela verdade, Jesus se revela. E esse encontro, ele transforma. E esse encontro, ele exibe uma consequência eterna. Quando você entende que aquele pecado, naquela cruz do Calvário, era por mim e era por você. Aquele Messias que morreu naquela cruz, morreu a minha morte, morreu a sua morte. Hoje é o dia de você parar de viver de aparência, de viver uma vida que talvez você acha que Deus não sabe o que está rolando. Jesus sabe. Ele foi no âmago, no coração daquele homem. Que tipo de vida a gente leva hoje diante do Senhor? Uma vida que faz um checkmark no domingo, na igreja? É um checkmark que, li o meu versículo de hoje, está tudo certo? Ou é realmente uma vida que está disposta a pegar o veneno da serpente e colocar naquele madeiro e reconhecer que aquilo foi feito por mim? Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E sabe, quando eu leio João 3,16, os mais ortodoxos vão talvez ficar mais bravos comigo, com o que eu vou falar. Quando você lê lá João 3,16, naquele local não está escrito igreja, não está escrito placa de denominação, ali não está escrito tampouco batismo, ali não está escrito quantas vezes você tem que ir na igreja, quais são as suas prioridades. Não. Ali está escrito o seguinte: Jesus morreu na cruz para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não está interessado em placa de igreja. Deus não está interessado nas suas obras humanitárias. Deus não está interessado. Deus está interessado em uma pergunta: o que você fará do Cristo? Hoje é tempo de você receber Jesus. Jesus está voltando e hoje é tempo de você abrir o seu coração, escancarar o seu coração e se permitir ser um Nicodemos, aquele que desconfiava de quem Jesus era, mas teve a audácia de sentar olho no olho e perguntar e ser exposto por Jesus em graça, em amor e no final receber a vida eterna. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Envie esse vídeo para alguém que Deus colocar no seu coração e não deixe de escrever o seu comentário e obviamente de compartilhar esse link. E deixa eu te dizer, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, porque isso vai ajudar o canal a crescer e as mensagens a se espalhar ainda mais, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.